Oi gente, eu sou a Duda e hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre os 15 primeiros lidos dos 1001 livros para ler antes de morrer. Bom, se você ainda não conhece este livro, eu fiz uma apresentação dos 1001 livros em um vídeo que já saiu aqui no canal, vou deixar esse vídeo nos cards aqui em cima. Neste vídeo anterior eu expliquei como eu faço a divisão, qual é a minha proposta para essa série de vídeos que vai sair aqui no canal, por exemplo, e que eu divido esse livro todo por post-its, entre lidos, quero ler, livros que eu já tenho. Então, claro que dos 1001 eu não quero ler todos os 1001, né? Eu faço uma seleção aqui, minha curadoria, para os livros que eu tenho mais interesse. Então a proposta agora é compartilhar com vocês todos os lidos, que vai ser dividido em partes. Eu tenho por volta de 50 livros lidos aqui nos 1001 livros. Eu vou compartilhar neste vídeo com vocês minhas impressões dos 15 primeiros em ordem cronológica. Porém, eu não lembro muito bem de alguns que estão aqui, sabe? Porque foram leituras que eu fiz, digamos, há vários anos. Então alguns não estão mais tão fresquinhos na minha cabeça, eu vou falar o que eu puder. E depois eu volto aqui mensalmente até completarmos todos os 51 lidos, eu acho, agora. E a partir daí eu compartilho com vocês, digamos, os próximos 10 que eu quero ler. Claro, sem prazo, sem nada. Pra mim isso aqui é um projeto pra vida, tá, gente? Então eu vou fazer essa série de vídeos aqui no canal de lidos, de quero ler. E aí depois de um tempo, meses, talvez anos, eu volto aqui atualizando pra vocês e temos então nossa série 1001 livros. Espero muito que vocês gostem, tá? Eu vi que vocês se empolgaram muito no vídeo que saiu aqui no canal, que vai estar nos cards. Neste vídeo eu folheei com vocês, né? Foi folheando os 1001 livros, então mostrei com bastante detalhe os livros aqui por dentro, como é que é a diagramação, enfim, como funciona de fato essa edição tão incrível que eu espero muito que seja republicada, relançada no Brasil, já que anda esgotada. Vou começar com o único livro que eu já li da Jane Austen, de todos os romances que ela publicou, eu só li o Razão e Sentimento, ou Razão e Sensibilidade, publicado originalmente segundo 1001 livros em 1811. Como 1001 livros é em ordem cronológica, eu vou mostrar aqui em ordem cronológica também. Eu tô aqui com essa minha edição em inglês, Sense and Sensibility. Eu acho linda essas edições, mas com o tempo elas vão descascando um pouco, tá? E ela mesmo guardando direitinho, elas vão descascando um pouco, mas elas são a coisa mais fofa. Eu pretendo fazer coleção de Jane Austen, então eu vou comprar sim outros livros e vai em algum momento, ainda vai demorar um pouco, tá, gente? Mas em algum momento eu pretendo sim fazer projeto aqui no canal de Jane Austen, porque muitos de vocês me perguntam, então já vou me adiantar. Este ano temos o projeto Irmãs Brontë, então não vai rolar este ano. E depois do projeto Irmãs Brontë, eu não quero colocar outro projeto parecido, digamos, né, assim, com essa proposta também, da mesma época, de livros que têm algumas características em comum, mas em algum momento eu volto e faço sim o projeto dos romances completos de Jane Austen. Então, com calma, a gente chega lá. O Razão e Sensibilidade foi daqueles livros que eu li há muitos anos. Com certeza há mais de 10 anos, eu li originalmente uma edição da Nova Fronteira, que estava com o título Razão e Sentimento, e eu gostei muito. Eu lembro, a única coisa que eu lembro vividamente é que eu achei o final corrido. Eu lembro do momento em que eu estava no quarto, na casa dos meus pais, de virar e terminar essa leitura e pensar que o final foi muito rápido. E ele traz duas irmãs como protagonistas, uma delas é mais levada pela razão, a outra é mais levada pelos seus sentimentos, né, pelas suas emoções. Claro, Jane Austen traz aí muitas críticas, muito do comportamento da época, então quero muito chegar em um momento e reler estes livros. Eu não tenho como falar muito assim com mais profundidade, de fato não está mais muito fresquinho na minha cabeça, tá? Mas eu lembro de ter gostado bastante. Não virou um favorito na época, quem sabe numa releitura. Os próximos dois livros, na real, são dois contos que estão presentes aqui em minha mão em um único livro. Sim, isso é separado em contos também, alguns contos estão presentes nos 1001 livros para ler antes de morrer. Então, do Edgar Allan Poe, esse grande mestre do terror, um dos precursores da literatura de mistério e terror, um dos mais importantes ainda hoje, por muito tempo, né? Aquele autor imortal, um verdadeiro imortal da literatura. Aqui nós temos nos 1001 livros A Queda da Casa de Usher, publicado originalmente segundo a edição dos 1001 livros em 1839, e também O Poço e o Poço e o Pêndulo, publicado originalmente em 1843. Esses dois contos estão logo no começo aqui dessa edição da Dark Side Books, que tá a coisa mais linda, né? Uma edição muito bonita. Eu tenho o volume 1 e o volume 2, e eu acho que eu também tenho outros livros do Poe que talvez esse conto se repita. Eu realmente sou apaixonada por esse autor, tenho uma admiração imensa
Sou tragada pela escrita dele, repleta de assombro, mistério e morte. E justamente A Queda da Casa de Usher é dos meus favoritos, é dos meus contos favoritos de todos, sabe? Já O Poço e o Pêndulo eu não posso dizer o mesmo, eu acho que eu já li umas 3 vezes. Lembro de ter gostado mais depois na releitura. A primeira vez que eu li, até numa edição Histórias Extraordinárias, da Companhia de Bolso, da Companhia das Letras, eu lembro de ter achado esse conto meio paradão e chato, gente, porque assim, ele tem uma atmosfera muito própria, isso eu lembro também, eu li há muitos anos, mas eu lembro da atmosfera muito própria, e ali tem um homem neste poço que está preso e um pêndulo, né? Ele está à espera da morte, então é aquela agonia e tudo mais. Porém, na época que eu li, eu achei ok, apenas isso. Na releitura eu lembro de ter gostado um pouquinho mais. Já A Queda da Casa de Usher foi um favorito à primeira vista pra mim. Eu acho um conto incrível, a atmosfera sensacional. Ele tem aquelas casas, né, que tem um ar próprio, aquelas casas misteriosas, aquelas casas das histórias de terror. Começa com um homem a caminho, né, desta mansão. Eu li há muito tempo, mas eu lembro claramente disso, né, dessa atmosfera, dessa área rural isolada, e este homem se dirigindo à casa de Usher, né, a queda da casa de Usher. Lá está o seu amigo e sua irmã, e tem algum problema ali, ele tem alguma questão psicológica, alguma doença. Lembro de amar a ambientação, gostar muito do desenvolvimento, e pra mim ser um dos contos mais marcantes do Edgar Allan Poe. Os próximos 2 livros são de 2 irmãs. Sim, nosso projeto maravilhoso das Irmãs Brontë, publicado originalmente em 1847, e vamos começar por Jane Eyre. Este livro é tão impactante que eu li este ano pela primeira vez, tem vídeo aqui no canal, recorde de vídeo mais longo para uma resenha de quase 1 hora, e que pra mim foi uma história sim de grande impacto, grande jornada de personagens, grande envolvimento. Ele é um livro que mescla alguns gêneros como romance de formação, como uma história de amor, um romance gótico com mistério, e tem uma protagonista incrível, uma protagonista não convencional, especialmente para a época, uma mulher com muita força, com muita decisão aqui, uma pessoa que se impõe a todo momento. Jane Eyre é realmente sensacional, foi um livro que me trouxe muitas emoções e que já tem vídeo aqui no canal, gente, então não vou me alongar tanto. E também publicado em 1847, nossa leitura atual do projeto das Irmãs Brontë, O Morro dos Ventos Uivantes, dessa vez por Emily Brontë. E é uma leitura que eu já fiz, né, eu li há muitos anos, e que atualmente, por mais que ela seja a nossa leitura do projeto, eu ainda vou começar. Que eu lembro dessa história, sim, muito impactante também, repleta de emoções à flor da pele. Uma história com muito ódio, muita vingança. É conhecido como uma grande história de amor, né, entre a Catherine e o Heathcliff, que podemos dizer sim, tem sentimentos muito fortes um pelo outro, isso é óbvio, mas também é uma história de ódio, né, uma história, como eu disse, com muita vingança e muitos personagens corroídos ali por sentimentos ruins. Em breve conversaremos mais sobre O Morro dos Ventos Uivantes, já que é o próximo vídeo do nosso projeto das Irmãs Brontë. E, gente, publicado originalmente em 1854, um livro que eu não tenho em mãos porque eu li no Kindle, o Walden, ou A Vida nos Bosques, né, como mostra aqui, tem esse subtítulo. Eu amo este livro. Ele é uma narrativa não ficcional do Henry David Thoreau, que foi um grande pensador, ele foi um grande muitas coisas, né? Um grande filósofo, pensador, ele tinha muitas profissões também. E é um livro que eu li já há alguns anos, mas que teve um grande impacto em mim. O Walden vai contar um momento em que Thoreau passou um tempo nesta casa, no bosque. Ele resolveu se afastar da vida comum, né, da vida em sociedade, e tentar então entrar em contato com esse lado até mais primitivo, né, mais natural do homem ali isolado, vivendo do que a natureza fornece, construindo suas próprias coisas. Ele, na verdade, não se isolava completamente, tá? Ele passeava, ele conversava com outras pessoas, mas as reflexões contidas nesse livro são incríveis. Eu lembro claramente que foi um livro que me fez amar as manhãs. É meio louco isso, né? Mas eu sempre fui uma pessoa muito da noite, e quando eu tava lendo Walden, eu passei a pensar mais nas manhãs, na natureza, nos sons, neste momento do dia, e isso foi algo que ficou comigo, sabe? Que ficou ali marcado como uma coisa que aconteceu enquanto eu estava lendo Walden. Convencido de que a massa dos homens leva uma vida de desespero silencioso, Thoreau procurou simplificar sua vida ao máximo, comendo apenas o que encontrasse na natureza ou conseguisse cultivar. O próximo eu também não tenho em mão, gente. Eu tinha uma edição desse livro que era dupla, tinha Noites Brancas e Notas do Subsolo ou Memórias do Subsolo, do Dostoiévski. Eu não sei o que aconteceu com minha edição, não consegui encontrar, mas era uma edição bem simples, assim, de bolso, acho que na época da Martin Claret, se eu não me engano. A primeira edição desse livro é de 1864 e um dos principais livros do Dostoiévski, que foi um dos meus primeiros contatos, né? Junto com Noites Brancas, eu li imediatamente também o Notas, Memórias do Subsolo.
Um livro que eu lembro pouquíssimo. Eu lembro mais de Noites Brancas do que desse, e originalmente eu peguei o livro porque eu que estava mais interessada em Noites Brancas. Mas o Memórias do Subsolo, eu lembro de ser um livro com grandes reflexões também, né? Aquele livro que é um monólogo. O cara lá do monólogo, eu lembro dele falar algumas coisas assim que eu achava muito doida. Na época em que eu li, eu era bem mais nova, inclusive, né? Mas eu lembro de gostar do livro. Tinha na época também resenha no canal, mas resenha no canal não, resenha no blog, mas eu não tô conseguindo ter acesso às minhas resenhas antigas, eu vou ver se eu consigo de alguma forma. E agora pensando assim nesse quesito monólogo, eu acho até que ele me lembra de certa forma A Queda do Albert Camus, né, que também é um grande monólogo de um personagem não convencional. O narrador anônimo de Memórias do Subsolo é uma voz das profundezas, uma consciência atribulada saindo por uma rachadura do assoalho da sociedade russa. Então é aquele fluxo de pensamentos aí neste monólogo do personagem que eu com certeza pretendo reler, preciso reler um dia. Aliás, eu tô com a coleção aqui já até meio grandinha do Dostoiévski, preciso começar a ler mais o autor. E agora, publicado originalmente em 1865, conhecido com certeza por todos vocês, que é Alice no País das Maravilhas, gente. Eu peguei essas duas edições aqui minhas, na real eu tenho mais, eu tenho uma da Zahar também, e eu li na edição da Zahar originalmente, que foi a primeira que eu tive. Mas eu tenho essa edição aqui que é muito bonita, da Fábula. Qual é a editora? Tá aqui Fábula, né? Esse é o nome da editora ou esse aqui? Ah, não, é a editora 34. Eu tava com a impressão de que era uma editora bem conhecida. Fábula, no caso, deve ser o selo, né? Coleção Fábula, da editora 34. Essa edição aqui desse box tem Alice no País das Maravilhas e Através do Espelho. E eu também peguei essa edição da Dark Side, eles têm duas edições, né? Eu acho até que eu tenho as duas aqui também. Eu gostei muito desse livro, eu tenho a impressão de que quando eu reler eu vou gostar mais, porque ele tem realmente boas reflexões no meio da maluquice da história, né? A Alice vai atrás do coelho, cai por aquela toca e passa por toda aquela fantasia muito maluca, que na verdade tem uma riqueza muito grande, né? Uma riqueza incontestável, e que em meio às aventuras de Alice ela vai refletindo sobre questões que a gente pode trazer para a vida. Então aquela história que até mescla o imaginário infantil com uma história para adultos, uma história atemporal e universal. Alice realmente tem uma grande força. Eu tenho mais algumas edições, né, porque é aquele tipo de livro que eu gosto de ter na coleção e que eu adoro as diferentes edições, eu acho muito bonitas. Essa aqui, por exemplo, da Dark Side, ó, eu tô cheia de coisa dentro dos livros que eu acho. Quando eu passo muito tempo sem abrir um livro, eu sempre acho algumas coisas por lá. Mas olha só as edições, gente. Muito, muito linda mesmo. Essa aqui tá caprichada. E essa aqui também da editora 34 é muito linda. Eu vou até abrir aqui pra vocês verem pelo menos o Alice no País das Maravilhas. Por exemplo, isso aqui é uma jacket. Olha só essa capa, né? Eu nem sei se essa edição ainda vende. Talvez sim. Vou deixar aqui os links embaixo, né? De tudo que eu for mencionando, e que tiver é só dar uma olhada. Os próximos dois livros também fizeram parte de projetos aqui do canal, né? Eu tenho um carinho muito grande por cada um dos projetos, e esse foi realmente especial, de um grande autor. Um dos grandes, por exemplo, da ficção científica também, um dos precursores, principais nomes. Estou falando de Jules Verne, claro. Então começamos com Viagem ao Centro da Terra, publicado originalmente, segundo o livro, em 1866. Eu li todos os livros do projeto pelas edições maravilhosas da Zahar, que sempre tem comentários, textos extras. E Viagem ao Centro da Terra é um dos meus queridinhos, gente. Esse livro tem muita ficção científica, não é de forma alguma cansativo, ele é até um livro curtinho, né? Que você vai entrando nessa grande aventura com esse cientista muito inteligente e o seu sobrinho, e vão em direção, então, a este país nórdico, que eu esqueci qual é. Noruega, gente? Eu acho que é Noruega. Bom, eu realmente não tô lembrando aqui qual é o país de entrada na Viagem ao Centro da Terra, mas enfim. E nessa aventura, com grandes possibilidades de encontrar algo insuspeito, inusitado ali no centro da Terra. Eu gosto demais como Jules Verne consegue mesclar essa questão de uma grande aventura instigante, né, que a gente fica querendo ler, com muitas passagens de conhecimento científico interessantíssimas. E afinal de contas, os livros na época tinham também esse teor, né? Esse era o objetivo, livros para jovens com muito conhecimento científico, muita ciência, para despertar essa sede pelo conhecimento. E o Jules Verne faz isso muito bem, gente. Os livros dele são incríveis no quesito ciência, então são grandes livros de ficção científica, as grandes viagens extraordinárias do autor, né? Afinal de contas, os livros tornaram-se conhecidos assim nessa série Viagens Extraordinárias. E seguimos logo após, então, para Volta ao Mundo em 80 Dias, publicado originalmente em 1873. Aqui, diferente de vários livros de Jules Verne, esse não tem exatamente ficção científica, né? Na verdade, ele é um livro puramente de aventura, em que o personagem vai comprovar que consegue sim dar a volta ao mundo em 80
dias. Lembrando, né, que aqui estamos falando do século XIX, não era comum fazer essas viagens, não existia exatamente essa questão do turismo, como hoje em dia, era algo muito mais inédito, e esse livro fez um sucesso estrondoso, fez inclusive as pessoas quererem viajar mais, né, despertarem este lado turista, até porque aqui o mundo estava começando realmente a ficar mais conectado, né, a gente vê, por exemplo, a construção de linhas de trem, enfim, essas coisas que iam ficar cada vez mais modernas, e é um livro divertido, com personagens muito engraçados, especialmente Passaporto, né, um personagem incrível, e já tem vídeo no canal sobre esses dois, gente. Se tiver vídeo eu vou sempre tentar deixar aqui embaixo, né, vai ter vídeo de alguns desses que eu vou mencionar. Chegamos num dos grandes clássicos da nossa literatura e também da literatura mundial, diga-se de passagem, um livro universalmente conhecido, universalmente mundialmente, claro, e eu estou falando de Memórias Póstumas de Brás Cubas, do grande Machado de Assis, mais um que eu li há vários anos, né. Agora, uma coisa que ficou em mim sobre Memórias Póstumas é que eu achei muito engraçado. Claro que o Machado de Assis tem essa veia muito irônica, né, está presente em todos os seus livros e ele é super conhecido por isso. Aliás, fizemos também projeto aqui no canal dos contos, né, lemos juntos 50 contos de Machado de Assis, e aqui em Memórias Póstumas ele está aí super afiado, afinal de contas esse acho que é o mais conhecido, né, sim, Dom Casmurro, enfim, mas o Memórias Póstumas tem um grande destaque. E a grande inovação aqui é que o narrador vai narrar póstumamente sua vida. São as memórias póstumas, ele já narra tudo depois da morte. Machado realmente foi o único nisso, né? O livro já começa, né, com aquela grande citação famosíssima: ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Aliás, tanto esse início quanto a última frase de Memórias Póstumas de Brás Cubas são extremamente marcantes. Eu amo, é uma das minhas últimas frases favoritas de livros. Eu tenho muito isso de amar alguns inícios e alguns finais de livros, e esse aqui é um dos topos, assim, nessa lista de grandes favoritos. E por ele estar morto, ele fala tudo, né, na lata, assim, ele não tem mais papas na língua, ele não tem mais receios, então ele vai narrando sua vida, seus infortúnios, tudo que aconteceu, e eu não lembro muitos detalhes nessa parte, porque de fato eu li há vários anos, preciso reler. Uma hora também aqui neste canal, que eu espero ainda continuar aqui por muitos anos com vocês, nós vamos fazer um projeto com todos os romances de Machado de Assis, é algo que eu quero muito. Eu acho que eu não mencionei, gente, mas esse aqui foi publicado em 1881. Sempre tem aqui, né? Eu tô sempre olhando aqui pelos 1001 livros, então se tiver alguma informação errada é culpa do livro. Vamos agora diretamente para a Inglaterra, como os muitos clássicos, é o berço de vários clássicos da literatura. Publicado originalmente em 1883, mais um livro que eu li há vários anos. Esse eu lembro pouquíssimo de fato, mas eu lembro de ter me divertido muito. Eu estou falando da Ilha do Tesouro, do grande autor Robert Louis Stevenson. Do Robert Louis Stevenson eu lembro muito mais e já reli O Médico e o Monstro, que vai estar nessa lista. Mas estamos falando agora da Ilha do Tesouro, que é uma grande história de aventura, um tipo de história também escrita para despertar o imaginário das crianças, né? Aqui temos uma caça ao tesouro e o protagonista é jovem, então ele encontra um mapa do tesouro, e eu lembro que em outro vídeo aqui no canal, acho que é aquele de ilhas, eu vi a informação de que este foi o primeiro livro em que teve a questão do mapa do tesouro com um X marcado no tesouro, sabe? Foi aqui que isso surgiu, bem legal, né? Eu tô aqui com a seção da Antofágica, igualmente de Memórias Póstumas, e eu vou ler, inclusive, como curiosidade, uma citação do próprio Robert Louis Stevenson sobre sua história A Ilha do Tesouro. Se isto não sensibilizar as crianças, é porque pioraram desde a minha época, afirmou Robert Louis Stevenson quando seu clássico infanto-juvenil foi publicado. Então vocês já percebem que tem de fato essa veia infanto-juvenil, essa proposta de agradar leitores de todas as idades. E eu lembro de ter gostado bastante disso no livro. Realmente foi um livro divertido, com piratas e grandes aventuras em busca de um tesouro, né? Quem não gosta? Eu particularmente adoro. E passando para outro livro do mesmo autor que eu já mencionei, já temos o spoiler, O Médico e o Monstro, ou O Estranho Caso do Dr. Jekyll e do Sr. Hyde, publicado originalmente em 1886. Eu tô aqui com a edição da Antofágica e com essa edição da Dark Side Books. O plus da edição, né, o legal da edição da Dark Side Books é que há vários contos presentes, então esse é apenas um deles. É o mais longo, é tipo uma novela, que de fato é uma história que não chega a ser um romance, mas também é um pouquinho maior que um conto. Eu amo esse livro, eu adoro essa história, eu gosto da ambientação da Londres vitoriana, eu gosto do clima que ele cria, né, esse suspense, esse mistério deste homem que é odioso, que tá ali, nele tem tudo de mal, ele representa tudo de mal, que estamos falando do Sr. Hyde, e da suposta ligação que ele tem com o Dr. Jekyll aqui na história, que é um médico muito respeitado, né, um cientista respeitado. Temos aqui algumas reviravoltas, né, acho que uma das grandes reviravoltas
reviravoltas da literatura, que hoje em dia já todo mundo meio que sabe qual é, mas algumas pessoas não, e você tem sorte. Se você não souber, ainda não tiver lido, você tem sorte, porque é bem legal descobrir lendo. E eu adoro essa narrativa, adoro esse livro, gosto como ele reflete sobre o bem e o mal, né, sobre essa mistura do bem e o mal dentro de todos nós. E agora chegou a hora de um grande favorito da vida, como eu amo esses livros, como eu amo esse autor, como eu amo esse personagem. Será que vocês acertam qual é? 1892, publicado originalmente As Aventuras de Sherlock Holmes. No caso, esse aqui então é o livro de contos, é o primeiro livro de contos do autor. Arthur Conan Doyle primeiramente trouxe Sherlock Holmes com Um Estudo em Vermelho, um romance, seguido de O Signo dos Quatro ou O Sinal dos Quatro, enfim, depende da sua edição. Só que o Sherlock Holmes, de fato, fez grande sucesso a partir dos seus contos, gente. E aqui nas Aventuras de Sherlock Holmes é a primeira compilação de contos. Temos então o primeiro conto, né, que é O Escândalo na Boêmia, uma grande história de Sherlock Holmes que traz uma personagem icônica desse universo, que é a Irene Adler, que aparece apenas nesse conto. E de fato é um livro incrível com vários dos principais contos do maravilhoso Sherlock Holmes. Aqui no canal fizemos projeto, tem vídeo de todos os contos, comentando todos os romances e todos os contos, e eu sei que algumas pessoas estão acompanhando o projeto agora. Aliás, eu adoro quando eu vejo que algumas pessoas estão acompanhando o vídeo de projetos passados. Eu sempre me divirto muito lendo os comentários. E uma das melhores histórias, né? Aqui é pura diversão. Recomendo pra qualquer idade. Eu comecei a ler Sherlock Holmes quando eu era criança. Mais um dos grandes nomes da literatura, precursor, pai da ficção científica, junto com Jules Verne, né? Esses dois realmente têm grande impacto no gênero ficção científica, que é um dos meus gêneros favoritos da vida, junto com mistério e suspense. E eu estou falando agora do H.G. Wells. Esses dois livros aqui estão nos 1001 livros, tanto A Máquina do Tempo quanto A Ilha do Dr. Moreau. Um deles foi publicado em 1895, o outro em 1896. A Máquina do Tempo é o primeiro livro de viagem no tempo, né, em que o homem tem controle de uma máquina, tem o controle da viagem no tempo. E ele traz aqui uma visão bem pessimista do futuro da humanidade. O personagem aqui vai viajar muitos e muitos anos no futuro, não apenas um pulinho, assim, ele vai se embora lá pra frente e ele vai encontrar um mundo completamente diferente. Eu nem quero entrar em muitos detalhes sobre esse mundo. Quem quiser saber um pouquinho mais, sem spoiler, já tem vídeo no canal. Mas ele vai trazer algumas reflexões aqui sobre o caráter destrutivo do homem, né? Sobre o que o homem pode fazer com o mundo que ele tem em mãos. E eu gostei demais desse livro. Eu gostei muito mais do que eu imaginava originalmente. Tanto é que ele foi o último livro dos principais do H.G. Wells que eu li. Deixei por último, mas foi um dos que eu mais amei. E ele traz um cientista que vai avaliar todo esse mundo em que ele se encontra ali no futuro. Um livro rápido de ler e muito interessante. Mas sim, o meu favorito do H.G. Wells ainda é A Ilha do Dr. Moreau, que eu só tenho nessa ediçãozinha aqui. Eu quero muito uma edição caprichada e bonitona desse livro, por favor. Esse é um livro com grandes reflexões, assim, com debates interessantes despertados aqui na época. O personagem chega nessa ilha muito misteriosa, que é a Ilha do Dr. Moreau, e ele lá está fazendo algumas experiências. Então fala muito sobre ética científica, né, até onde o homem deve, pode, não apenas pode, mas deve ir. Também tem algumas críticas à religião e alguns debates que tornaram-se até mais comentados na época por conta da publicação do livro. Claro, junto disso tudo tem mistério, né? Estamos falando aqui de uma ilha misteriosa e o personagem começa a nos narrar já posteriormente a tudo que aconteceu. Em outro momento de sua vida ele relembra essa época terrível, algo que o marcou muito, então a gente já sabe que ele vai passar por grandes provações. E vamos fechar então agora, publicado originalmente em 1897, no finalzinho do século XIX, e eu estou falando de um dos grandes clássicos da literatura, também um dos meus livros favoritos, top favoritos de todos, que é Drácula, de Bram Stoker. Eu amo demais esse livro, eu li 2 vezes já e eu sei que eu vou reler em algum momento da minha vida. Eu acho que além de tudo, né, além de personagens incríveis, aliás, estamos falando aqui, né, junto com Sherlock Holmes, aqui estamos falando de um dos grandes personagens imortais da literatura. Quem não conhece Sherlock Holmes e quem não conhece Drácula, né? Tô aqui citando os dois porque realmente são dois personagens muito, muito marcantes. Então, alguns personagens meio que extrapolam a ficção, assim, tornam-se personagens extremamente conhecidos em qualquer canto do mundo. Drácula é um deles, aliás, é um personagem que influenciou toda a literatura de vampiresca, a literatura de vampiro, que veio depois disso, né? Então, Drácula é um grande nome. E o autor aqui, o Bram Stoker, fez algo incrível com esse livro. Realmente um livro de muita força. A estrutura narrativa dele já é sensacional, né? Contada por recortes, por diário,
por jornais, por relatos, e o mundo estava passando por mudanças, né? Então estava se modernizando, existia esse contraste entre as grandes superstições, entre essa parte sobrenatural e a ciência, o que viria com os avanços científicos, né? Deixar as superstições de lado e adentrar de fato na ciência. E aqui a gente tem os dois, especialmente essas duas coisas na figura de um dos grandes personagens, que é o Van Helsing, né? Que é um homem da ciência, mas que também é um homem que está totalmente inserido nesse universo de superstição e sobrenatural. Também tem uma das grandes personagens femininas da literatura, que é a Mina, no universo, né, de homens, um universo muito machista. Em vários momentos tem passagens aqui que você fica, meu Deus, mas era o pensamento da época. E a força do livro, o suspense, o mistério, o terror, tudo isso, a forma como ele é contado, a jornada, a aventura. Gente, eu amo Drácula. Então, gente, finalizamos aqui dos meus lidos os anos 1800. Na verdade, não finalizamos os meus lidos nos 1800. Vai ficar pro próximo vídeo, porque eu não tô com o livro aqui. Mas tem mais um dos anos 1800, acabei de passar aqui nas páginas, e tem um publicado em 1898, que eu já li, que também é um grande favorito. Vou fazer suspense, vai ficar pro próximo vídeo. Então eu aguardo vocês no próximo vídeo também. Espero muito, muito que vocês tenham gostado de conhecer cada um, conhecer um pouquinho mais, né, cada um desses livros. Não pude entrar em muitos detalhes sobre alguns deles, porque foram leituras que eu fiz há muito tempo. Então o interessante é que fica a lembrança, né, fica o que você recorda de cada um. E alguns eu com certeza quero reler aqui. Vai estar tudo aqui embaixo, todos esses livros mencionados, com os respectivos links para a Amazon, e também os vídeos, no caso, em que já tiver vídeo no canal. E eu vou ficando por aqui. Não esquece de curtir, se inscrever no canal. Beijo enorme a todos e até a próxima.